E o que fazer se você estiver tomado pelo rancor e alimentando os mesmos sentimentos que você já sentiu no passado, sentindo também muita dificuldade de se conectar a alguém, de superar uma situação e de seguir em frente? Existem erros que os outros cometem que eu sei que doem muito e por isso novamente eu vou repetir. Eu não quero invalidar a dor que você sente, muito menos um abuso ou uma violência que você tenha passado. Só que entenda que a liberação do rancor não significa desejar que a justiça não seja feita, mas só não relembrar toda hora o sofrimento que você passou, literalmente envenenando o seu próprio organismo, como a gente viu na aula anterior. E eu vou te explicar alguns passos fundamentais para você conseguir lidar com esse rancor com mais leveza, mudando o disco da sua mente. E a primeira coisa a se fazer aqui é se permitir sentir o rancor e validar todas as emoções que existem por trás dele. Comece a entender como foi difícil para você passar por essa situação que gerou rancor e conte como você sentiu raiva, medo, tristeza ou qualquer outra emoção que o evento tenha ocasionado dentro de você. Mas faça isso num ambiente seguro, seja sozinho, seja com alguém de confiança, talvez escreva, mas valide tudo o que você sentiu. E o segundo passo é reconhecer o que exatamente você precisava naquele momento que você não teve. O que será que foi lesionado? O que você queria? Será que você queria segurança, respeito, proteção, acolhimento, compreensão, talvez conexão? Deixe vir todas as palavras que te vierem à mente e não foque na pessoa ou no evento externo que te causou essa mágoa, mas naquilo que foi ferido dentro de você. E a partir dessa situação, eu quero que você comece a definir quais limites foram quebrados e o que você não aceita que seja ultrapassado novamente, a partir disso. E essa etapa é muito importante porque a sensação de falta de controle aumenta a insegurança e gera mais medo ainda, aumentando o trauma que você passou e também aumentando o rancor que você sentiu pela situação. E eu quero que você se lembre de um ensino fundamental sobre as suas emoções. Você pode não ter o controle sobre aquilo que vai te acontecer e você não tem. Mas você pode ter controle sobre as suas reações ao que te acontece. E só o fato de você saber disso, saber dos seus limites, já aumenta a sua capacidade de perdoar. E esses 3 passos que eu falei, eles podem ser feitos ou através da escrita, numa sessão de terapia, através de esquemas, ou até com a ajuda de alguém que consiga praticar a escuta empática. Só que, se você for fazer esses 3 passos com a outra pessoa, tenha certeza que essa pessoa não vai reforçar ainda mais sua dor, te fazer ruminar a história e até te colocar como vítima da situação. Assim como a gente escolhe o seriado que a gente quer assistir, a gente também pode aprender a escolher qual história que passa na nossa mente. Eu sei que pode ser difícil, mas é uma questão de treino e de disposição. Se você repetir o filme de como você sofreu, como você foi vítima de uma situação, você vai perpetuar seu sofrimento e o fardo pode passar a fazer parte até da sua personalidade. E eu sei que tem situações muito difíceis de serem superadas. Você pode mesmo ter sido a vítima de uma situação, mas esse não precisa ser o seu rótulo definitivo. E se a raiva ou a tristeza ainda estiverem muito intensas dentro de você, volta lá nos módulos 1 e 2 e use as estratégias que eu já te passei. E caso o rancor te gere alguma culpa ainda não resolvida, relembre as estratégias no módulo 7. Agora a gente vai praticar. Pensa numa situação que você ainda não conseguiu se libertar totalmente. Lembre-se de algo ou de alguém que te deixa reativo, algum rancor que talvez até te faça ter pesadelos ou lembranças repetidas de alguém. Pensou? Dê uma pausa para continuar se você precisar. E agora pegue uma folha de papel e escreva o que aconteceu, tentando ser o mais imparcial possível. Se isso for muito difícil de fazer sozinho, você pode procurar até ajuda psicológica de algum amigo, mas não deixe de lidar com isso. O que a gente tenta reprimir, como eu já disse, sempre volta com mais intensidade. Se você conseguir descrever, a dica é tentar se lembrar das coisas que foram ditas e feitas como se você descrevesse a cena filmada por alguém, sem as suas interpretações. Então, por exemplo, ao invés de falar que fulano te ignorou e o que você sentia exatamente, diga, ele te interrompeu quando você tentava argumentar sobre tal assunto.
E agora você pode fazer uma lista ou um texto corrido de tudo que você sentiu e tudo que você precisava. E aqui você não precisa se preocupar nem com texto, nem com erros ortográficos e nem pensar demais. Você pode deixar fluir tudo, todos os seus sentimentos mais profundos e tudo que te vier. E depois de escrever sobre os seus sentimentos e sobre as suas necessidades, finalize escrevendo o que você pode fazer a partir de agora. Quais limites que você nunca mais vai deixar que sejam ultrapassados? Você sente vontade de falar com alguém sobre isso? Talvez escrever para a pessoa, se afastar? Se o rancor ainda estiver muito profundo, faça essa prática por 3 dias consecutivos sobre a mesma situação e veja quais foram as diferenças na sua narrativa. Às vezes isso é necessário para a raiva ser mais processada e liberada aos poucos. Retomar o controle sobre a situação é o primeiro passo para você processar o rancor e agora a gente vai para um remédio mais definitivo.